Amém? Boa noite, CV. Vocês estão bem? Eu estou muito bem, porque o meu óculos foi encontrado. Eu estava meio cegueta há vários dias, mas o meu óculos, muito crente, ficou lá no encontro com Deus, na capela. Foi encontrado na capela, estava em oração, eu acredito. E aí meu irmão Wilson encontrou o óculos. Tô feliz, obrigado, mano. Me entregou agorinha, assim, antes de vir, então tá tudo, tô conseguindo ver você com mais clareza. Que bom que você está aqui, e eu quero começar esta ministração pedindo para que você aplaude ao Senhor pela vida do seu irmão que veio no culto no frio. Amém? Nem o frio pode nos parar, amém? Porque o fogo do Senhor está aqui. Se tem alguém com frio, você vai sair daqui, ó, tirando as blusas quentes, porque o Senhor quer nos encher, amém? Todas as vezes que nós chegamos na nossa igreja, nós estamos a cada dia melhorando, e o Ministério Infantil, com todo cuidado e amor, tem colocado pulseiras no nosso braço, né? Você que é mãe e pai, você recebe uma pulseira. Hoje as pulseiras estão com o Marcos, mas eu sempre chego, o Ministério Infantil tem o cuidado de entregar pulseiras para nós. Às vezes estamos fazendo as coisas tão automáticas que esquecemos de olhar qual é o número da pulseira. Então eu preciso pedir para você, a pastora Carla pediu, que a gente com muito amor olhe o número da pulseira, porque às vezes o seu filho está lá em cima precisando de você. E como a nossa igreja está crescendo muito, às vezes nós não sabemos quem é o pai ou a mãe. Por isso a importância da pulseira. Então todas as vezes, olha só, essa criança, olha, criança número 207, a cor roxa, e o 272, vermelho, olha aí no seu braço. Se você for o pai ou a mãe o responsável, nesse momento seu filho está precisando de você lá em cima. Amém? Então sempre que você chegar, grava o número aí, porque irmão, pode estar a coisa pegando fogo aqui, e o seu filho pegando fogo lá, precisando de você. Amém? Combinado? Segunda coisa que eu quero te dizer. Nós temos uma livraria. Quem aqui já passou por lá? Quem aqui já viu a livraria? Amém? E não sei, interessante, eu escolhi aqui 3 títulos para falar para você hoje. Olha que lindo. O primeiro é Temperamentos Transformados. Não sei por que eu escolhi esse. Mas aí eu escolhi um outro. Vitoriosamente. Amém? Nossa mente precisa ser vencedora. O nosso temperamento precisa ser controlado pelo Espírito Santo. E o terceiro, ego transformado. Os 3 parecem comigo, por isso que eu me identifiquei com os 3. Porque Deus precisa todos os dias me transformar e moldar o meu temperamento. E quando eu entendi grandiosamente sobre isso, foi lendo este livro, Temperamentos Transformados. Então eu gostaria de te incentivar a se conhecer melhor, lendo e procurando livros que você se torne mais inteligente, emocionalmente e espiritualmente. A nossa livraria não tem um fim lucrativo. A igreja não vende os livros para se manter. Então, para você ter uma ideia, olha o valor desse livro. O Ego Transformado, R$18. Se o seu marido está te dando muito trabalho, com apenas R$18, você pode se ajudar, a mulher que está aqui. Amém? Marido, se a sua mulher está te dando muito trabalho, o da mulher é um pouquinho mais caro, irmão. R$37, amém? Mas com apenas com apenas R$37, irmão, pode haver uma revolução na sua casa. E o Vitoriosamente, R$30. Os livros são um valor muito em conta. A ideia da nossa igreja é que nós possamos crescer, obrigada, Zildinha, e sermos mais inteligentes no Senhor a cada dia. Amém? Então, passe lá na livraria e adquira um livro, presenteie e seja melhor em Deus. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com você esta noite se chama Entenda o Tempo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: entenda o tempo.
Amém? Não precisa levantar a mão, mas quem aqui, quando soube que esse final de semana ia fazer 6 graus, falou, entenda o tempo. Pode ficar sol o ano inteiro? Pode chover o ano inteiro? Não. Pode ser frio o ano inteiro? Não. Mas nós precisamos entender o tempo, entender o clima, entender o que está acontecendo. E o tempo que eu quero falar é um tempo que pode estar acontecendo na sua vida e na minha vida, amém? Então abra sua Bíblia aí em Jeremias 29. Talvez, se você não quiser abrir, anote, porque você vai acompanhar aqui comigo na tela. Jeremias capítulo 29, no versículo 1. Jeremias 29, versículo 1. O profeta Jeremias escreveu uma carta e enviou ela para Jerusalém, para os líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Pode voltar no 1? Jeremias escreve essa carta porque existe um povo, o povo de Jerusalém, foi levado cativo para a Babilônia. Então, a primeira coisa, o tempo que eles estão vivendo aqui nesse capítulo é um tempo de cativeiro. E quem é que está nesse cativeiro? Os líderes, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, toda a nação, os principais da nação que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Próximo. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Quem é que foi preso aqui nesse tempo, nesse cativeiro? Quem está cativo? Se você for lá para 2 Reis, capítulo 24, você vai saber que Nabucodonosor escolheu 10.000 pessoas do reinado, do governo, 10.000 pessoas, 10.000 chefes, 10.000 líderes, 10.000 oficiais, 10.000 pessoas mais inteligentes, os príncipes, e levou preso para a Babilônia. Nabucodonosor levou 7.000 homens de guerra, homens treinados para a guerra. E Nabucodonosor levou também 1.000 artesãos e artífices. Resumindo, o povo mais inteligente de Jerusalém, Nabucodonosor, chegou em Jerusalém e levou todo mundo cativo para a Babilônia. E eu fiquei pensando, como podem tão inteligentes e se deixarem levar presos? Como pode você e eu, tão inteligente, cair nas ciladas do inferno? Só gente inteligente. Nabucodonosor não escolheu os menos informados. Nabucodonosor não escolheu os que não gostavam de ler. Nabucodonosor só escolheu gente inteligente. Nabucodonosor só pegou os líderes da nação e levou todo mundo cativo para a Babilônia. Só pessoas criativas, pessoas inteligentes, pessoas habilidosas. Só líder, igual você e eu. Só tem um amém ali, só gente boa, só gente inteligente, só gente capacitada. Tudo preso. Versículo 3. Isso aconteceu, 3. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, quando eles foram à Babilônia, como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. E a carta dizia assim, já vou te contar o que a carta dizia. Primeira coisa que me chamou a atenção, como pode gente tão inteligente ter sido levado cativo para a Babilônia?
E a primeira coisa que Deus falou comigo, quando você e eu, filhos de Deus, inteligentes, pessoas sábias, pessoas capacitadas, sem perceber, quando nos vemos, entramos em armadilhas do inferno e estamos presos na Babilônia e não conseguimos sair dessa situação. Uma vez eu entrei num emprego, uma empresa sensacional aqui na cidade. O processo de seleção foi muito interessante. Tinha 500 currículos, de 500 currículos escolheram 100, de 100 escolheram 10, de 10 escolheram 3 e de 3 escolheram eu. O salário era muito bom. A cada 6 meses, eu tinha R$1.000 de roupa. Porque eu precisava andar bem vestida. A cada 15 dias eu estava num dos melhores salões da cidade. Nunca fiz tanta unha igual naquele tempo. Toda semana eu tinha direito a fazer as unhas. A cada 15 dias eu estava lá mexendo no cabelo porque eu precisava estar impecável. A minha aparência precisava estar impecável. A premiação era quase o valor do salário. A empresa era muito boa. Mas a situação espiritual daquele lugar era insuportável. E eu me vi presa na Babilônia. E essa prisão não era uma prisão de cordas. Não era uma prisão que você imagina assim, eles estão tudo presos numa gaiola ou numa cela, não. Eles foram presos e eles foram levados para servir a Babilônia. Vou te ajudar a fazer essa história mais familiar. Junto com eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam juntos nesse tempo. Já se sentiu preso numa situação que você olha e você fala assim, como que eu fui entrar nessa? Alguém aqui? Ou só eu? Aí você pensa assim, e agora? Como que eu vou sair dessa? Não vê saída. Satanás está tentando prender a sua mente, a minha mente, e Satanás está tentando nos envolver de forma que quando a gente perceba, nós estamos servindo a Babilônia, achando que estamos servindo ao Senhor. E eles foram levados cativos para a Babilônia. E todas as vezes que a gente está numa situação dessa, sabe qual é a primeira coisa que a gente pergunta, João? Por que eu estou preso? Como isso foi acontecer comigo? Por que eu estou nessa situação? Existem 2 tipos de deserto e 2 tipos de cativeiro. E 2 tipos de prisão. O cativeiro que Deus te leva e o cativeiro que você escolhe ir. 10% das provas e lutas que nós passamos é Deus que nos levou, mas 90% dos BO que você está vivendo é porque você escolheu sozinho e eu escolhi sozinha. E a gente precisa reconhecer isso. Sabe por que eles estavam nesse lugar? 2 Reis, capítulo 24, versículo 8 está dizendo assim: o rei Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor e eles foram levados presos para a Babilônia. Todas as vezes que você faz o que é mal aos olhos do Senhor, que eu quebro um princípio, eu estou correndo o risco de ser cativo e de ser levado preso e de ficar nas mãos do inferno. Pai que está aqui essa noite, todas as vezes que você quebra um princípio, você pode levar a sua família presa para a Babilônia. Mãe que está aqui como autoridade na sua casa, todas as vezes que você quebra um princípio da palavra de Deus, você está entregando a sua casa e os seus filhos para a Babilônia. Líder que está aqui, todas as vezes que você é omisso e não toma a decisão que precisa tomar e quebra princípios, você pode estar sendo levado cativo para a Babilônia. E na Babilônia vai chegar uma hora que você vai ter que escolher, ou você se prostra diante da estátua, ou você entra na fornalha de fogo. Lembra disso? Faz poucos dias. E a gente precisa entender isso. E aí, eu não sei qual é o teu cativeiro,
Mas muita gente aqui está vivendo uma situação no casamento muito séria. E você pergunta assim, por que, pastora, meu casamento está desse jeito? Por que, Deus, que o Senhor está fazendo isso com o meu casamento? E eu pergunto para você, por que o seu casamento está desse jeito? Senhor, por quê? Por que, pastora, ora por mim, ora pela minha saúde, o que foi? Pastora, minha glicemia 400, às vezes 450, às vezes 500. Por que, pastora, eu estou com a glicemia alta? E eu pergunto para você, por que, cidadã, você está com a sua glicemia alta? Abre sua bolsa, tem 5 barras de chocolate lá dentro. Eu não vou orar. Por que, pastora, meu filhinho tão lindo, pastora, por que ele está nessa situação? E eu pergunto para você, por que você não teve postura com ele na hora que você precisava ter? E nós estamos tentando transferir a nossa responsabilidade, transferir as nossas dificuldades, transferir as situações das nossas finanças. Por que, pastor, eu não consigo pagar minhas contas? Porque você ganha 2.000 e gasta 5. Pastor, eu dou o dízimo todo mês, mas ganha 2 e gasta 5, porque tem o que ganha e tem os limites dos cartão. O Pedro fala assim, mãe, a gente passa o cartão. Eu falo, não, filho, não é assim. A fatura chega. Olha para quem está do lado e fala assim, a fatura chega. A fatura chega, gente. Por que eles estavam assim? Porque eles quebraram um princípio. Pastor, eu não sei por que eu não paro em emprego nenhum. E eu te pergunto, por que você não para em emprego nenhum? Faça um teste das últimas 6 empresas que você passou. Se as últimas 6 fecharam, eu vou orar para Deus te colocar numa empresa boa. Mas se as últimas 6 estiver aberta, contratando pessoas e você estiver desempregado, o problema não é a empresa, não. A primeira coisa que você e eu precisamos fazer hoje é identificar e reconhecer. Eu preciso reconhecer. Fala assim, eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer. Porque crente, irmão, tem uma coisa assim, ó, Deus lhe pague. Não, olha, irmão, você vai, pastora, se Deus quiser eu vou no culto domingo. Não, eu não estou ouvindo isso. Eu imagino Deus lá no céu assim, não quero que você vá na igreja hoje. Eu te encontro na cela. Ai, pastora, se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser. Pastora, não, se Deus quiser, eu vou te pagar essa semana. Se Deus quiser. Deus não tem nada a ver com isso, irmão. E nós, como crente, transferimos e usamos a nossa fé. Falamos em fé e falamos no nome de Deus, coisas que Deus não tem nada a ver. E eu quero explicar para você qual é a diferença entre fé e fábula. Fé, quem lembra o que é fé? O que é fé? Fé é a certeza das coisas que eu espero. Fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova do que eu não vejo. Olha que interessante, fé é o firme fundamento. Fala assim, fé é o firme fundamento. Fábula não tem fundamento, gente. Quando você estiver agindo em fé, como é que eu sei, pastora, se é fé ou se é coisa da minha cabeça? Se for fé, tem que fazer sentido e tem que ter fundamento. Se for fábula, tua história não vai fazer sentido. Quer ver? Todas as vezes que a gente está no cativeiro, a gente tem uma ideia mirabolante. Aí eu estou lá preso no cativeiro. Você imagina que eu sou esse pessoal aqui que está lá na Babilônia. Fui presa no cativeiro. Estou lá servindo Nabucodonosor e estou ali pensando. Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui? Eu vou cavar, eu vou catar uma serrinha e eu vou cortar. Eu vou fugir por baixo, por cima. Como é que eu vou sair daqui?
E é nessa hora que a gente tem as ideias mirabolantes, é nessa hora que a gente tem as fábulas e a gente mistura com fé. Qual é o seu plano para sair do cativeiro que você está hoje? Eu não sei se é um problema no seu casamento, se é um problema com seu filho, se é um problema de saúde, se é um problema com finanças, se é um problema de relacionamento, mas qual é o teu plano mirabolante para sair dessa situação que você está? Pastora, quem é esse aí que está com você? Ai, pastor, é meu namorado. É. E o que ele faz? Não, pastor, ele só estuda. E pastora, a gente vai casar. Pastora, esse ano. Não. Mas e aí, como é que vocês vão fazer? Não, pastor, ele está estudando. Mas assim, ele estuda, pastor, é muito estudioso. Mas trabalha em quê? Não, pastora, não trabalha, porque não dá tempo. Só estuda. E que horas ele acorda? 10 horas. 10 horas. Não, pastor, porque fica até 3 horas da manhã estudando. Ai, é muito estudioso, pastora. Fala assim, ó, fábula. Aí ele trata a mãe dele com grosseria, com violência. Ele trata os irmãos dele e os amigos com violência. Mas você, ele vai tratar com tanto carinho. Oh, que lindinha. Você chega na casa dela, ela não sabe fazer um arroz. Não, pastor, é porque ela também está estudando, ela não tem tempo de aprender a fazer um arroz. Fábula. Pastora, olha, não, ela não está vindo para a igreja comigo, mas quando a gente casar, ela vai aceitar Jesus. Fábula! Não vai! Então, a gente precisa diferenciar fé de fábula, amém? E, gente, a gente precisa diferenciar, porque depois a gente quer que outras pessoas resolvam pra gente. Por que eu estou assim? Tá, pastor, e o que é fé? Fé é assim, ó, Senhor, eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho um propósito, e eu sei que para ser completo, o Senhor precisa preparar alguém para mim, Senhor. Prepara uma Eva para esse Adão, prepara um Adão para essa Eva, mas eu vou ficar aqui firme no posicionamento, e o Senhor vai trazer a pessoa que o Senhor tem para mim, a pessoa certa. Irmão, deixa eu te dizer, a pessoa certa não é a pessoa ideal, não. Ai, meu Deus. Senhor, eu quero que ele seja lindo, maravilhoso, comprometido com o céu. Senhor, que ele seja estudioso. Você não gosta de ler? Você acha que um rapaz estudioso vai se interessar por alguém que não gosta de ler? Aí ele vai encontrar a pessoa que está do seu lado, que é parecida com ele. E você vai falar, mas passou e eu não consegui pegar. Porque nós exigimos, mas nós não queremos ser também tão comprometidos para que alguém deseje a gente. Você entende? Senhor, eu vou me comprometer com a tua palavra, com um caráter. Eu quero ser uma pessoa de caráter, uma pessoa firme. Senhor, me dá essa pessoa também que vamos juntos cumprir o teu chamado. Isso é fé. Aí você fica aqui esperando, amém? Que Deus manda, Deus manda. Ele vai ser perfeito? Não, o pastor Marcos também não era. Mas eu também não era. Se você escutar as histórias, mas nós sabíamos de uma coisa. Quando ele me encontrou, ele falou assim para mim, ó, eu estou procurando uma moça para casar, e eu tenho um chamado e eu tenho um propósito. E se você for esta pessoa, eu estou te pedindo em casamento, pensa, daqui a 3 dias eu quero ouvir a resposta. Foi assim. E eu falei assim para ele, eu tenho um chamado, e a pessoa que Deus vai me dar também vai me ajudar a cumprir o chamado. E desde o dia que nós nos casamos, o nosso coração está inclinado a obedecer a Deus e a obedecer o chamado. Até hoje ele não é ideal, faz 20 anos, mas eu também não sou. Mas nós vamos melhorando a cada ano, a cada vez que a gente pergunta para Deus, Senhor, me ajuda a amar, me ensina a ser uma esposa melhor, me ensina, Senhor, a servir Ele, a agradar Ele, a honrar Ele, e aí Deus vai me melhorando e vai melhorando Ele, para juntos a gente cumprir o propósito de Deus. Isso é fé, amém? Fé é o firme
fundamento. Se o que você quer não tem fundamento, então é fábula. Amém? Pastora, eu mereço ganhar 5.000 por mês. Porque, pastora, pensa comigo. O engenheiro que trabalha lá na firma, pastor, ele aparece lá 2 vezes por semana. Nem fica 8 horas por dia. Pastor, eu chego todo dia, 7 horas da manhã. Eu saio daquela empresa, 5:30 da tarde. Eu nunca falto. Eu faço o meu serviço tudo direitinho, pastora. Ele ganha 5 vezes mais do que eu. E o meu patrão é rico. Por que ele não paga para mim? Eu estou orando. Todo dia eu oro, pastor. Eu tenho fé que meu patrão vai me pagar 5.000. Tá, mas qual que é a tua função? Não, eu sou o office boy da empresa, pastora. Tá, mas você quer ganhar como engenheiro? Quero. Então você quer estudar para você melhorar o seu salário? Ah, não, pastor, estudar não gosto, não dá certo. Não gosto. Isso é fábula, irmão. Amém? Não dá. Pastora, por que você está falando isso? Porque todos os dias, se nós não tirarmos as vendas e falarmos a verdade de quem nós somos, Deus não pode nos encontrar. E não pode agir na nossa vida e a gente vai continuar num cativeiro. Conhece alguém que tem mania de grandeza? Não, pastora, porque eu quero mesmo é morar no Porto Madeiro, ou no Ecoville, ou em último caso no Hectares. Era Hectares? Hectares, né? Se nenhum desses der certo, pode ser no Hectares. Amém? Nós podemos morar nesses lugares? Sim! Claro que nós podemos morar nesses lugares. Pastora, eu quero mesmo, carro bom mesmo, pastora, é uma BMW. Carro bom mesmo, pastora, é uma Ferrari. Os outros, mania de grandeza. Sabe em que sentido? Você só olha isso, mas quem você é hoje, e aonde você pode morar, e o que você pode pagar. E aí você começa a orar e gastar o seu tempo orando por uma ilusão. Mas por que, pastora? Porque você comprou, não pagou, o seu nome está sujo e você não consegue parcelar uma bicicleta. E está esperando fazer 5 anos, daí caduca, daí você tenta de novo. Entende, irmão? Vou falar de mim, não vou falar de você. Amor, a gente precisa de uma casa. Raquel, irmão, 14 anos atrás, o melhor lugar para morar na cidade chamava Parque Alvorada. Lugar lindo. Casa bonita, ou ali perto do Jardim Girassol, só vizinho lindo, irmão, era lindo aquele lugar, até hoje é. Irmão, quando eu quero ver umas coisas bonitas, eu vou para o outro lado da cidade, dou uma volta de carro, olho as casas, falo, obrigado, Senhor, que legal, olhei, me senti melhor, voltei para minha casa. Aí, irmão, o Marcos falou assim para mim, amor, nós não temos dinheiro. Não, amor, mas a gente precisa colocar nossa fé em ação. Raquel, é lógico, Marcos, você não tem fé, Marcos. No meu horário de almoço, eu vou na imobiliária. Tá bom, Raquel, vai lá. Irmão, eu não sei quantos almoços a gente gastou indo no Monte Carlo e no Parque Alvorada. Porque eu queria uma casa lá, irmão. Mas, irmão, eu não tinha R$1. Não tinha. E aí, irmão, você quer ver uma afronta para mim? Era se o corretor me levasse no quarto plano. No quarto plano, não! Irmão, no quarto plano! Lá embaixo! No quarto plano, não! E um dia o Marcos falou assim para mim, cansado, irmão, acho que ele já estava tão cansado de ficar com fome na hora do almoço, que ele falou assim para mim, você é muito orgulhosa, e enquanto você não abaixar o seu nariz, Deus não vai dar nenhuma casa pra gente, porque você está vivendo de ilusão, Raquel, e isso que você quer não é fé, isso é fábula. Então a partir de hoje a gente não vai procurar nenhuma casa, porque eu estou cansado de ficar com fome na hora do almoço. Você vai orar e eu vou orar, e quando Deus abaixar o seu nariz, Deus vai dar uma casa pra gente. Eu falei, mas eu fiquei com tanta raiva desse homem. Ingrato, eu ajudando, querendo que a gente saia do aluguel. Como, Deus, a gente vai sair do aluguel com um homem desse que não crê? Irmão, nós ficamos 1 ano e meio sem ver casa nenhuma.
1 ano e meio depois, o corretor queria me levar no Parque Alvorada. E eu falei assim para ele: aquele lugar é lindo, mas ainda não cabe no meu bolso. Me mostra uma casa que eu posso pagar. E a casa que eu posso pagar, irmão, era na Vila Hilda. Alguém sabe onde é a Vila Hilda? Obrigado, Romilda. Onde é a Vila Hilda? Fala assim, perto do quarto plano. Só que tem uma diferença da Vila Hilda para o quarto plano. O quarto plano é todo asfaltado, a Vila Hilda não tinha asfalto, irmão. E não tinha previsão de chegar asfalto. E a minha casa era tão feia, tão feia, tão feia, tão feia, tão feia. Era a casa mais feia da rua. A mais feia, a mais feia. Eu vou trazer as fotos para você ver ainda. E nós compramos a casa. E eu estava tão feliz e tão grata, tão grata, tão grata, que eu lavei aquela casa com muita alegria. E aquela era a minha casa. E chegou uma família de amigos para conhecer a nossa casa. E o filhinho de 12 anos encostou no muro. O muro, irmão, meu terreno tem 12 de frente. O muro caiu inteirinho. O menino encostou, o muro fez assim, ó. Pum. Caiu o muro com o portão, porque o muro estava tão podre. E nós ficamos 40 dias sem muro, porque não tinha dinheiro para fazer o muro. E eu feliz e agradecendo a Deus. Hoje tem 13 anos que nós compramos a nossa casa. E a nossa casa é linda. O asfalto chegou. O parque Rego d'Água é na esquina. Tem colégio técnico na esquina da minha casa. Tem um monte de coisa. Está pertinho do centro. E eu sou apaixonada pela minha casa. Porque se você não aprender a ser grato nas pequenas coisas, Deus não vai colocar você nos melhores lugares. Hoje, talvez um dia, se Deus me der um lugar uma casa em outro lugar, vai ser legal. Mas eu amo o meu bairro, eu amo a minha rua, os meus vizinhos são uma bênção. Eles me emprestam açúcar quando acaba. Entende, irmão? Se nós não entendermos o tempo que nós estamos vivendo, e se o orgulho não cair, e se a gente não reconhecer que nós estamos no cativeiro, a gente quer fazer coisa de quem está na liberdade. Você está no cativeiro e quer voar de avião. Não dá, você está preso. Então essa é a diferença entre fé e fábula. Amém? Mas vai melhorar. Sabe por quê? Olha o finalzinho do versículo 3. Põe o 3 para a gente, por favor. A carta de Jeremias dizia. Olha o que a carta diz, irmão. Deus que mandou a carta, amém? Se você estivesse no cativeiro hoje, ou se você está no cativeiro, e de repente você recebe uma carta de Deus, como você vai ficar? Como? Quando você vê lá, quem está te mandando a carta? Oh Deus! Yes! Olha a carta. Querida Raquel, sua linda, tô te tirando daí, filha. Tô mandando agora 100 cavaleiros com cavalo de fogo. Vou fazer um milagre, vou te tirar daí, minha filha. As seus vizinhos não vão nem entender o que aconteceu quando vê você voando na carruagem de fogo. Estou mandando Miguel e Gabriel, caso dê alguma complicação. Você acha que essa foi a carta? Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que Ele deportou para a Babilônia. Quem deportou? Quem deportou? Quem deportou? Quem deixou você ficar nesse cativeiro que você está? Quem é que está com você no cativeiro? Quem está mandando uma cartinha para você no cativeiro? Olha a cartinha, olha o que Deus está falando. A instrução, próximo. Construa a casa. E se estabeleça nela. Plante um pomar.
e coma os frutos que ele produzir. Próximo. Casem-se, tenham filhos. Encontrem esposas para os seus filhos, maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netinhos no cativeiro. Tudo presinho. Multipliquem-se e não diminuam. Não é Deus, é o diabo que escreveu essa carta. Ah, Satanás! Eu vou rasgar, não vou nem dar ouvidos. É Deus quem está escrevendo essa carta para você e para mim hoje. Você está num cativeiro, o Senhor está falando assim: construa uma casa e se estabeleça nela. Construir, Deus está dizendo assim: gaste tempo, gaste dinheiro na situação de dificuldade que você está. Construa uma casa e se estabeleça no lugar onde você está agora. Não saia do seu serviço hoje. Para de pular de serviço em serviço. Para de pular de igreja em igreja. Para de pular de relacionamento em relacionamento. Para de pular. Se estabeleça aonde Deus te colocou nesse momento. Crie uma rotina. Se estabeleça. Ame o lugar onde você está. Construa uma casa e se estabeleça nela. Tá bom, Deus, eu vou construir uma casa e vou alugar nesse bairro Vila Hilda. Eu vou comprar essa casa, eu vou reformar. Aí eu vou alugar. Com o dinheiro do aluguel, eu alugo outra para eu morar lá no Parque Alvorada. Não, Raquel, você vai morar aí. Se estabeleça aí. Crie raízes, crie vínculos. E aí você faz um jardim. Planta um pomar. E coma do fruto que der no seu pomarzinho. Planta um cheiro verde, irmão. Quem aqui já plantou cheiro verde e cebolinha? E quem aqui já fez comida com seu próprio cheiro verde e a sua cebolinha? É bom ou não é? Plante um jardim e coma do fruto do seu próprio jardim. Plantar um jardim quer dizer, crie alguma coisa você mesmo, com as suas mãos. E coma do fruto significa, comece o que você, termine o que você começou. Veja que o que você começou precisa dar fruto. Termina o que você começou, amém? Começou a ler um livro? Começou a lavar louça? Prometeu que vai acordar 6:30 da manhã? Eu prometo, Senhor, que eu não vou chegar atrasado no meu serviço. 2 dias, no terceiro já era. Irmão, nós estamos falando de coisas simples. Amém? Coisa simples, simples. Plante um jardim. Vou plantar eucalipto. Eucalipto? É, porque a raiz é forte. Aí daqui a 7 anos ele começa... 7 anos, irmão, você não vai dar conta. Planta um pé de alface, que semana que vem você já vai ver a alfacinha nascendo, vai ficar feliz e vai querer ver fazer mais. Começa com coisas simples, amém? Plante um jardim e coma do seu fruto. Comece a tratar sua esposa melhor e coma do fruto. Veja depois ela te tratando, te chamando de meu bem. Comece a tratar seus filhos melhor. Começa com as coisas simples. Amém? Começa a lavar a louça antes de dormir. Começa a dobrar as roupas que você tira do varal. Começa com coisas simples. Amém? Amém? Começa a fazer a tarefa todo dia. Começa com coisas simples. Estabeleça uma família e se multiplique. Amém? Eu não vou casar, pastora, porque ainda não apareceu o homem ideal. Ah, não, pastora, já apareceu vários, mas eu pedi para Deus que ele tenha filhos grandes. A fila anda, gente.
Amém? Institua família, se permita, se case, se multiplique. Olha que interessante o versículo, eu acho que é o 4 ou 5, aqui. Encontrem esposa para os seus filhos, marido para suas filhas. Irmã, deixa seu filho casar, deixa sua filha casar, para de encrenca. Multiplique-se. E não, leia assim comigo. Quando eu falar 3, você vai ler junto comigo. Multiplique-se e não diminua, amém? 1, 2, 3. Multiplique-se e não diminua. 2 ordens. A primeira, multiplique, e a segunda, não diminua. Por que isso? Porque no cativeiro, quando a gente está passando por dificuldade, sabe qual que é o nosso sentimento? Quer saber? Eu acho que eu não vou investir não, porque o país está numa crise. Eu vou ficar com esse dinheiro guardado aqui. Quer saber? É melhor não ter filho não. Eles estavam no cativeiro. Se eles decidissem não ter filhos, eles iam acabar morrendo no cativeiro. Deus está falando para você, se multiplique no meio da dificuldade. Nós temos 3 filhos. E o primeiro, Rafael, foi planejado. Eu era estéril, eu sabia que Deus tinha me curado porque eu tinha fé no firme fundamento. Eu tinha uma palavra e eu sabia que eu tinha sido curada. E quando nós casamos, eu tomei remédio por 5 anos, porque nós sabíamos que Deus ia nos dar um filho. E a médica falou assim, Raquel, não vai dar, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. E eu falava para ela, vai dar certo, vai dar tudo certo. Deus disse que vai nos dar um filho. Com 20 dias sem remédio, nós engravidamos do Rafael. E o Rafael foi um filho planejado. O quarto planejado, as roupas planejadas, a família planejada. Foi tudo planejado para o Rafael. Foi tudo preparado, tudo. E a gestação do Rafael foi altamente de risco. O Rafael nasceu com 3 meses, o bichinho cabia numa caixinha de sapato, de tão pequeno que era. E a médica falou assim para mim, vai ser muito perigoso você engravidar novamente. Vai ser muito difícil você ter outro filho. Então nós esperamos bastante. E eu queria muito, e o Marcos falava assim, é melhor agora não, Raquel. É melhor não, Raquel, a gente não sabe como vai ser. E no ano de 2011... nós passamos a situação mais difícil ministerial da nossa vida. Foi no ano que nós entregamos a igreja que a gente pastoreava. Nesse ano, nós passamos a situação financeira mais difícil da nossa vida. Nesse ano, eu estava com 4 nódulos no seio e um deles, o formato era muito perigoso e corria o risco dele ser um nódulo cancerígeno. Então a médica marcou uma cirurgia. E a cirurgia era na quarta-feira. E na segunda-feira, com muita dificuldade, muito aperto. Naquela segunda-feira o Espírito Santo falou assim para mim, você está grávida. Eu falei, grávida? Faz um exame, porque a cirurgia é quarta e você está grávida. E eu fiz um exame. E o exame eu peguei o resultado 6 horas da tarde. E quando eu abri, grávida, deu positivo. No outro dia eu fui fazer um ultrassom. Eu já estava grávida de 3 meses do meu filho Pedro. O Pedro não foi planejado. E nós não tínhamos emprego. Cadê o Marcos? Desculpa aí. Tá ali. Você lembra disso? Não tinha igreja. Lembra, Rô? Lembra, Honória? Não tinha igreja. Não tinha pastor. Não tinha dinheiro. Eu tinha 4 nódulos no seio, com propensão de ser cancerígeno. Já tinha um filho. E o Marcos e eu, naquele ano, tínhamos tomado uma decisão. A partir de hoje, nós vamos na igreja, nós vamos ser crentes, nós vamos chegar numa igreja, sentar no banco e antes de terminar o culto, nós vamos embora. Porque esse negócio de ser pastor, pra gente não dá mais. Cansamos, chega. E de repente, eu tô grávida. Para ajudar.
E nós começamos a orar, Senhor, como vai chamar o nosso filho? Como vai chamar o nosso filho? Como vai chamar o nosso filho? E Deus falou assim, ele vai chamar Pedro, porque ele vem para estabelecer o meu chamado na vida de vocês. E vocês não vão parar e vocês vão continuar. Multiplique, 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 multiplique e não diminua no meio da dificuldade. Não desista do seu casamento. O seu plano mirabolante é se separar. Não desista do seu casamento. O seu plano mirabolante é não ter mais filho. O seu plano mirabolante é trancar os estudos. O seu plano mirabolante é fugir dessa cidade e ir para um lugar que ninguém te conhece, porque você não quer mais saber de nada. O seu plano mirabolante é abandonar tudo. E Deus está dizendo para você essa noite, multiplique-se e não diminua. Multiplique-se e não diminua. Multiplique-se e não diminua. E o Pedro mudou a nossa história ministerial. E eu estou aqui hoje falando isso para você. Você não pode diminuir, você precisa se multiplicar. Aleluia. Pastor, aqui eu já estou velho. Já está velho? Quantos anos você tem? 20. Quem aqui se formou depois dos 40? Levanta a mão. Fica de pé. Yes. Quem aqui, fica de pé ainda. Quem aqui comprou uma casa depois dos 40? Você só teve sua casa própria depois dos 40. Fica de pé. Eu não tenho 40 ainda, né? Mas meu marido está lá de pé. Amém. Quem aqui comprou um carro depois dos 40? Quem aqui, não senta não, quem aqui só conseguiu voltar a estudar depois que seus filhos cresceram? Fica de pé. Amém. Quem aqui começou a conquistar grandes coisas depois que tinha 30, 40, 50? Fica de pé. E você acha que está tarde para você? Quem aqui ainda precisa conquistar e acha que dá tarde para você? Olhe para os seus irmãos e veja que tem tempo de você conquistar e se multiplicar. Foi fácil? 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 Mas vocês estão tudo vivinho? Então dá certo? Então olha para eles, olha para trás e fala assim, dá certo. Aplauda ao Senhor pela vida deles, amém? Aleluia! Dá certo, irmão. Próximo. Meu Deus, acabou o horário, ainda tem um tópico. Vou correr. Próximo. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Qual era a cidade mesmo? Peraí, Deus está mandando eles orar pela Babilônia? Deus é louco mesmo? Deus está mandando você orar pelo aquele seu patrão que está te espizinhando? Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ore pela sua cidade, porque a sua prosperidade depende da prosperidade dessa cidade. Não pragueje este lugar. Ore ao Senhor pelo teu bairro. Eu oro hoje pela Vila Hilda e pelo Quarto Plano. Ore ao Senhor pela prosperidade do teu trabalho, da tua casa, do teu casamento, do que você tem. Amém? Aleluia. Ore, 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 ore. Olha para o seu maridinho lindo e ora pelo cidadão. Ora por ele. Versículo 8. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês, na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem. Aí ora por mim, eu vou lá no culto da campanha, porque lá Deus vai falar comigo. Aí ora. Aí lá você não ouviu o que você queria, daí você vai lá no outro. Você pode orar por mim? Aí ora, aí chegou lá e falou assim: eis que te digo, está acabando o tempo, aleluia.
Eu vou te contar o futuro. Quem aqui quer saber o futuro? Só a Andressa quer saber o futuro? Quem quer saber o futuro? Olha, Pastor Marcos, traz a bola de cristal aí que a gente vai saber o futuro agora. Vou contar o futuro para você. Olha o que Deus está falando sobre o futuro. Versículo... Qual que está aí? 11. Não, volta um, por favor. Vocês ficarão na Babilônia 70 anos. Quantos? Quantos? Existe um tempo que você precisa passar dentro desse cativeiro. E você não vai sair um dia antes. Você e eu vamos ficar no cativeiro durante o tempo que o Senhor determinou, porque nesse tempo Ele quer nos ensinar, nos provar e ver como nós nos comportamos. O tempo do cativeiro é o tempo onde eu adoro o Senhor, onde eu louvo a Ele, onde eu me fortaleço nele, aonde eu sei que não importa onde eu esteja, Ele é o meu Senhor, Ele é a minha luz, Ele é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Ele é o Deus que me cuida e Ele é o Deus que me dá tudo o que eu preciso. E eu só aprendo isso no meio do cativeiro, aguardando o tempo certo. Mas depois, quando o tempo termina, olha o futuro, versículo 11. Aleluia! Eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Aleluia! Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Aleluia! Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Versículo 14. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio, restaurarei, os reunirei de todas as nações para as quais eu os enviei e os trarei de volta para a sua terra. Aleluia! Os planos dele para você são muito grandes. Os planos dele para você são maiores do que você possa imaginar. Se eu tivesse medo de ter o Pedro e ter ficado só com o Rafael, eu não sei se eu estaria falando aqui hoje, porque uma certeza eu tinha, que eu não queria mais ministério. E todas as vezes que eu olho para o Pedro, eu sei do nosso chamado. Eu olho para o Pedro e eu sei aonde Deus vai nos levar, porque ele é tão forte e eu sei o que Deus vai fazer nas nossas vidas, porque eu olho para ele. O que Deus tem para fazer na sua vida é muito grande. Por isso eu quero te encorajar a não desistir e a plantar um jardim. Para encerrar, quero chamar a equipe de louvor. E eu quero dizer para você uma coisa. Esse povo que estava preso, essa tribo que estava preso, esse reino que estava preso, era o reino sul. E eles eram a tribo de Judá. E quem é Jesus? O leão da tribo de Judá. Quando Deus está dizendo assim: eu sei os planos que eu tenho para vocês. Eu vou dar para vocês um futuro que vocês desejam. Quem está preso, qual é o maior desejo de um preso? Se libertar. E Deus estava dizendo assim: eu vou libertar vocês. Mas Deus estava dizendo algo muito maior. Deus estava dizendo assim: através de vocês vai nascer um libertador, que vai libertar o mundo inteiro de todo cativeiro e de qualquer cativeiro que eles possam viver, porque através de vocês, Judá, vai nascer o leão da tribo de Judá, o grande libertador, Jesus Cristo, o Senhor.
Sabe por que você não pode parar? Porque através da sua história, outras famílias vão ser edificadas. Através da sua história, outras pessoas vão conhecer Jesus. Através do seu testemunho, famílias inteiras vão ser mudadas. Através da sua vida, grandes coisas vão acontecer. Então é por isso que você não pode parar. E você não pode desistir no meio do caminho. Olha para quem está do seu lado e fala assim: planta um jardim. Fala assim: planta um jardim. Pastor, o meu problema é físico, espiritual, mental, financeiro. Faz uma plantinha para cada um. Plantinha financeira, plantinha mental, plantinha espiritual. Faz um jardim colorido. E louve a Deus no meio do seu cativeiro. Louve a Deus no meio da situação. E louve a Deus com essa canção. E se você precisa plantar um jardim, conforme você escuta esse louvor, você vai ficando de pé e erguendo as suas mãos e se enchendo de força e se enchendo de coragem de plantar o seu jardim.